Ok. O último vídeo do Pedlux basicamente trouxe notas mentais. Como assim notas mentais? Nesse vídeo, no caso, no qual é esse que eu estou fazendo agora, basicamente é um extra. E esse extra se resume a dois pontos interessantes no que eu quero passar para vocês. Primeiro ponto, esse é o mais crível. O que acontece com Pedlux em Topcraft está acontecendo em Utopia. E eu vou dizer por que disso. Segundo ponto, o mais importante também, como é que diz? E tudo que aconteceu em Topcraft no lado do Pedlux está acontecendo de novo, isso é fato. Porém, com mais detalhes na história do próprio Pedlux. Eu comecei a reparar nesses detalhes a partir do momento que ele começou a lançar os episódios de Utopia 2 com referências a Topcraft. Eu poderia olhar para aquilo e dizer: tem alguma coisa estranha, certo? Tem. E o problema disso não é que seja. Como é que se diz? Não é que seja algo errado, pelo contrário. É algo que é para ele mesmo ver no futuro. Como é que eu vou explicar? No episódio do Pedrux em Utopia, no qual ele estava falando com a ametista vermelha, no final daquele episódio, eu vi esse episódio e foi ali que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa interessante ali. No qual foi no episódio, se eu não me engano, do episódio da ametista vermelha. É a ametista vermelha ou a verdade da ametista vermelha? No final do episódio dele, dava um episódio de Topcraft do Pedlux, no qual foi o episódio no qual ele faz estudos com a ametista vermelha. Quando aquilo apareceu, eu olhei para aquilo muito sério e pensei, tem alguma coisa ali que está passando batido por mim e eu não estou prestando atenção. Eu olhei para aquilo e pensei, poderia ser algo diferente? Poderia ser algo que tipo assim, Jefferson, é só um detalhe para você entender que Topcraft também aconteceu a mesma coisa. Concordo com você plenamente, mas o problema disso não é que seja referência à antiga série, pelo contrário, é basicamente que em Topcraft isso aconteceu, porém foi com poucos detalhes. Não foi com a riqueza de detalhes que está agora em Utopia 2, entende? Vou te dar um exemplo claro. Desse da ametista no qual eu estou tentando explicar para vocês. No final do episódio, o Pedrux conhece a ametista vermelha, ele sabe muito bem o que é, ele sabe muito bem o valor dela, certo? Até aí tudo bem? Beleza. Só que aí é que tá. No passado, ele descobriu uma verdade da ametista. No presente, do Pedrux, ele descobriu a verdade da ametista agora com mais detalhes. Ou seja, há um looping de informação entre o passado e o presente, no qual ele está atualmente. Então, quando você vê os finais dos episódios de Utopia do Pedrux, sempre vai ter um episódio de Topcraft, porque isso já aconteceu no passado dele. Isso já está ali há muito tempo atrás. Entende? Então, se você vê o episódio no qual ele fala, vai estar um episódio no passado. Se você vai em Minecraft Utopia 2 em um episódio específico, se tiver, porque não estão em todos, mas estão em alguns. Se você for ver, achar um episódio, no final dele vai ter uma parada do passado que relaciona a isso, entende? Então, assim, tudo está conectado e emaranhado, entende? Então, não é só sobre o Leaking, não é só sobre o Dark Leaking. Vou dar um exemplo. Primal é a verdade sobre o Mandrake. Já falei da Ametista, agora vamos falar do Dark Leaking. Primal é a verdade sobre o Mandrake, foi o último vídeo do Pedrux que ele lançou faz pouco tempo, certo? Então, no final do vídeo aparece que o Primal basicamente fala que tem o poder de curar Skulk. Que na thread do próprio Pedrux que ele lançou no Twitter, ele fala que só tem 3 pessoas que conseguem fazer isso. 3 ou 4, se eu não me engano.
E no final do vídeo dele aparece o episódio número 45 de Topcraft, no qual ele analisa o sangue do LG. E naquele episódio ele descobre que o líquen sai do sangue e o sangue fica normal. Sendo que se ele vai tirar uma amostra de sangue, o sangue dele fica azul. Ou seja, ele já percebeu que no passado ele não saberia como descobrir a cura. Porque ele descobriu a cura através da ametista vermelha, no qual Eva falou no episódio do Apu que é a verdade. Entende? Como é que se diz? A verdade. Ele descobriu a cura através do poder da verdade e da ametista vermelha. Só que ele naquela época, ele não tinha descoberto a cura através da Skulk, no qual é o primal. Então ele vai aprendendo, sempre remetendo ao passado, no qual no passado ele não teria como descobrir, porque ele era muito novo e ainda não saberia como lidar com a ametista, com Dark Líquen sem a ametista. Porque ele só descobriu a cura através das ametistas. Ele não descobriu a cura através do primal, o qual é primitivo, é o primeiro, entende? Então, quando ele fala que vai querer voltar para Utopia 1 para querer conversar com ele, é basicamente para ele entender que existe outra forma de curar o Dark Líquen / Skulk, sem precisar da ametista. Então, graças ao Mandrake, no qual foi embora para Creative Squad 3, e basicamente ele foi embora e é isso, ele segue sua vida lá. Porém, uma frase interessante do Primal, ele fala: depois que o Mandrake derrotou o Rei Warden, ele nunca mais o viu. Quando eu falo que o Rei Warden é um Mandrake, é basicamente um Mandrake de União. Tinha um clone lá, entende? Então esse clone no qual é o Mandrake que está em Utopia 2. É um Mandrake que sobreviveu à Utopia 1. Como diz o próprio Primal. Se tem um Mandrake em Utopia 1, tem um Mandrake em Utopia 2, certo? Certo. Porém, não é o Mandrake que você está vendo em Creative Squad 3. Não entende? Por exemplo, vamos dar um exemplo mais amplo. Se o Muka de de União fosse para 1 e 2, basicamente tinha que ter dois Mandrakes, certo? Dois Mukas, certo? Até aí tudo bem. Só que o problema é, quando começou o Mandrake veio de União, o outro Mandrake também veio junto, só que um pouquinho depois, no final. Então, para não ter esse problema pro Luiz, um Mandrake foi para Creative Squad porque ele queria ir embora procurar um novo mundo e ele acabou encontrando. E o outro Mandrake que foi derrotado pelo próprio ficou. Então, basicamente, esse paralelo basicamente segue. O Mandrake de União 2 tá em Creative Squad 3 e é o original, ele permanece lá, junto com outro Muka que permanece lá. Já o Mandrake, que tava o clone dele, vem pra cá. Entendeu? É algo meio ambíguo, mas é o que eu acredito e é o que eu vejo. Aliás, o que eu assisto vendo esses episódios. O passado se remete ao futuro. O futuro pode voltar, você pode voltar para o passado e enxergar o que você fez. O Pedrux está pegando muita informação no qual ele não tinha no passado dele para trazer para agora. Então ele está sendo muito inteligente em remediar isso e está mostrando isso para você. Quando eu vi isso, eu comecei a pensar nesse sentido, porque o passado dele está se repetindo no futuro. Só que o problema do passado do Pedrux é que no passado dele não tinha muita informação. Nesse futuro agora ele já sabe, pensando como Pedrux, ele já sabe como curar a Skulk, o Líquen, sem precisar da ametista, porque ele só conhecia isso através do braço dele. Entendeu? Agora ele conhece outra forma de curar isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sino. Estamos com a meta de bater 10 mil inscritos
até o mês de abril. Se você está gostando do conteúdo do nosso canal, nos ajude com um valeu demais. Pode ser qualquer valor, pode ser 5 centavos, 10 centavos, R$ 1, o que você achar bom. Se você quer ajudar com o QR Code, tá aqui no cantinho, se você puder ver. Você manda um valor também se você tiver aplicativo bancário, se você for adulto. Se você gostar do nosso conteúdo, vai estar nos ajudando bastante. Sem mais delongas, muito obrigado pelo seu apoio. Espero estar fazendo mais vídeos de qualidade no qual vocês possam estar entendendo. E uma coisa que eu posso falar no finalzinho é que vamos seguindo. A gente tem muita coisa para estar abordando sobre esse multiverso louco. Valeu, forte abraço. Fui!